Esses dias eu estava pensando aqui comigo. Imagine pro Joselino, um criador de conteúdo lá de Moçambique, sendo o maior criador de conteúdo daquela região, o quanto ele leva de assédio de outros youtubers para gravar com ele. Eu fico imaginando qual critério que o Joselino usa para levar uma pessoa para o seu canal, porque eu percebo que o Joselino não leva muita gente no canal dele para gravar, porque ele certamente deve ter muitos critérios. E obviamente que o Joselino, tendo critério, ele algumas vezes precisa dizer não para as pessoas. E esse não, ele tem que ser feito com muito cuidado, para que não ofenda as pessoas, para que as pessoas não entendam errado. Então eu fico tentando me colocar no lugar do Joselino, e deve ser um desafio muito grande ter que dizer não, não posso gravar com você agora, ou então não, você não vai gravar comigo. Agora imagine vocês o Joselino ter que dizer não, o quão difícil que deve ser. Imagine o Joselino ter que dizer não por uma pessoa da família. E foi o que aconteceu esses tempos atrás. O Joselino disse não para um dos irmãos dele. Mas para quem foi que o Joselino disse não? Eu fiquei sabendo e eu vou contar para vocês. Será que o Joselino teve razão ou não? O que vocês acham? Para quem foi que o Joselino disse não para a família? Eu vou contar aqui para vocês no meu canal. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G. Bem-vindos. Olá, eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G. Se você está vindo aqui pela primeira vez, dá o seu like, deixa um comentário. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva. Você vai gostar muito de participar com a gente aqui. Eu tenho muitas novidades para trazer para vocês. Agora, para quem da família que o Joselino disse não, eu vou contar agora para vocês. Há um tempo atrás, quando o Joselino esteve no Brasil e ele veio me visitar, e lá em casa nós conversamos sobre muitas coisas, e uma das coisas que eu queria saber do Joselino era isso. Se ele recebia muito assédio para gravar no canal dele, se muita gente queria gravar com ele, se queria participar com ele. Ele falou que sim, que acontecia, mas ele era muito cuidadoso, porque às vezes essa pessoa fazia um trabalho que não era parecido com o dele. E muitas vezes o canal da pessoa não estava alinhado à proposta de trabalho do Joselino, então ele ia lá com muito cuidado e dizia, olha, infelizmente a gente não vai poder gravar e pronto. Mas isso era muito difícil para ele fazer. Mas ele fazia sempre com cuidado para a pessoa não se ofender e ficar tudo certo. E essa responsabilidade de dizer não para o Joselino era sempre muito difícil, é um peso para ele ter que falar não, não dá. E isso é pra gente também, né? A gente tem que aprender na vida a dizer não. E a gente tem que dizer não mesmo, gente. Acho que é uma lição que a gente precisa aprender na vida da gente. A gente que diz sim para tudo, no final das contas, a gente sempre acaba se lascando. Então uma coisa que você precisa aprender na vida é dizer não. E vocês que acompanham o canal do Joselino, vocês perceberam que com o tempo os próprios irmãos e irmãs do Joselino criaram o seu caminho. Cada um foi criar um canal e cada um foi batalhar pelo seu conteúdo, pela sua história de vida e história de canal, né? Porque não dava pro Joselino ficar contando todos os dias a história de um irmão dele, porque ele tem muitos irmãos. Então cada um foi trilhando um caminho diferente. Cada um criou seu próprio canal, seu próprio nicho e vida que segue. Mas nós todos sabemos que todos os irmãos de Joselino têm uma história diferente, cada um deles tem uma personalidade diferente e cada um tem um estilo de vida diferente. E eu, esses tempos atrás, estava conversando com um dos irmãos do Joselino, e numa rede social aí, no Instagram, se eu não me engano, eu estava conversando com esse irmão do Joselino, e aí eu cheguei para ele e falei, olha, é engraçado, né? Todos os irmãos do Joselino têm canal. Por que você ainda não tem canal? Vocês sabem que, vez ou outra, eu falo aqui dos irmãos do Joselino, do conteúdo do canal deles, do próprio Joselino. E esses tempos atrás, calhou de eu conversar com um dos irmãos do Joselino, porque eu tenho contato deles, eu converso pelo WhatsApp, eu converso pelas redes sociais, e eu estava conversando com um dos irmãos do Joselino, e ele me contou uma coisa que eu achei muito interessante. Era esse irmão aqui, ó, era o Sérgio, que é o irmão adolescente do Joselino. E estava eu lá conversando com o Sérgio, batendo papo, conversando sobre ele, sobre a vida dele, sobre as coisas dele. Aí eu fiz uma pergunta, ô Sérgio, mas os teus irmãos e tuas irmãs todos têm canal no YouTube. Por que você ainda não tem? E aí ele me falou uma coisa que foi muito interessante e eu vou contar para vocês. O Sérgio, um adolescente que eu acho que ele tem 16 anos, se não me engano, ele me contou que
O Joselino era uma pessoa da família que todo mundo quer bem. Os irmãos são muito unidos, os irmãos têm uma relação boa, mas o Joselino é uma espécie de pai de todos eles. O Joselino é aquele cara que cuida de todo mundo. É um irmão que ele tem muito respeito, ele tem muito carinho, tem muito amor, mas acima de tudo muito respeito. E ele pensou na possibilidade de ter um canal. Ele chegou pro Joselino e disse: eu queria montar um canal no YouTube. E o Joselino falou: não, você não vai montar. Aí eu fui e perguntei: mas Sérgio, por qual motivo que o Joselino não deixou você criar um canal no YouTube? Ele explicou? Ele falou: explicou assim, gente. O Joselino me disse que eu só ia ter um canal no YouTube quando eu tivesse maior de idade e quando eu terminasse meus estudos, pelo menos os estudos básicos, né? O ensino médio. Ele disse para eu cuidar dos estudos, para eu me dedicar na escola, assim, ser obediente à família, cuidar das minhas obrigações como adolescente, não faltar na escola, tirar altas notas. Aí sim, depois que eu terminasse tudo, completasse a maioridade, aí sim eu teria a liberdade para poder criar o meu canal, o meu conteúdo, etc e tal. Quando o Sérgio me contou isso, eu achei isso maravilhoso. Porque o Joselino poderia ter, deixa ele pra lá, é adolescente, né, que vai criar o canal dele, que vai ganhar dinheiro, que vai cuidar das coisas dele. Mas vejam a responsabilidade que o Joselino teve. O Joselino teve o papel de pai do Sérgio. Falou: não, você não vai criar um conteúdo agora, você é muito jovem, você é só um adolescente, você tem outras coisas para cuidar, que é a escola, que é a tua responsabilidade com a família. Quando o Sérgio me contou isso, eu fiquei pensando: puxa vida, o Joselino, se ele quisesse, ele deixaria o irmão criar um conteúdo e certamente o irmão dele ia fazer muito sucesso, porque vocês conhecem o Sérgio? O Sérgio, gente, é a cópia do Joselino. Tanto fisicamente como o caráter. Me parece que o Sérgio é um menino muito parecido com o Joselino. Sempre fala sorrindo, aquele menino sorridente, um menino muito bonito, sorridente, carismático. O Sérgio é muito carismático. O carisma dele é muito parecido com o carisma do Joselino. Certamente, se o Sérgio criasse um canal, ele ia ser um canal muito grande. Muito grande, porque ele é muito expressivo, ele fala muito bem, muito carismático. Mas não. O Joselino falou: não, calma. Ainda não é o momento. Primeiro, você precisa ficar maior de idade e terminar teus estudos. Era essa a história que eu queria trazer para vocês, o não do Joselino. O que vocês acham do não? O Joselino teve razão ou não? Você deixaria seu irmão criar um conteúdo na internet? O que vocês acham? Deixa aí seus comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Chao. Sio kama nimekunywa pombe, nimeokoka lakini urembo wako mama unanimata.